Nesse vídeo eu tentei resumir o que tenho aprendido sobre maldição hereditária no canal da juíza e pastora Tânia Teresa, e já quero adiantar que é um assunto desagradável, mas de uma utilidade tão grande que devia fazer parte do ensino fundamental de qualquer povo sério e temente a Deus. Esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu te peço a paciência de assistir o conteúdo todo, e queira Deus que sirva ao menos para despertar a sua curiosidade sobre os legados espirituais fundamentados na Bíblia, e com isso que você possa mudar o seu destino e o da sua família para melhor. Só no Antigo Testamento a palavra maldição aparece 130 vezes, então trata-se de uma doutrina bíblica. Mas a gente não presta atenção nenhuma no fator da hereditariedade até alguém chamar atenção para a afirmação de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A herança espiritual se constrói de acordo com a forma como a gente se relaciona com as leis de Deus, de modo que quebrar uma lei qualquer significa sair debaixo da proteção e se colocar como alvo de execução. E é bem aí que está o problema, porque o acusador que aponta nossas faltas dia e noite para ter o direito de executar a sentença é o demônio. É contra a ação dele que a lei de Deus protege a gente. Toda desobediência dá lugar ao diabo para ele poder atingir a quem desobedeceu e também aos descendentes até a terceira e quarta geração, ou até alguém da família interromper a maldição. Segundo a pastora Tânia Teresa, existem 5 causas principais de maldição hereditária, o que parece pouco, mas não é, porque todos nós nos encaixamos em pelo menos uma das seguintes alternativas. Da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Se envolver em um acidente fatal no trânsito, por exemplo, já dá início a uma herança de sangue derramado. Porém, o motivo mais comum é o aborto. E essa é a causa mais comum porque quem praticou, quem sabia e não impediu, quem ajudou a pagar, quem ganha dinheiro fazendo esse tipo de coisa, toda pessoa que apoia e quem cria leis a favor da interrupção da vida no ventre, coloca-se igualmente sob o juízo de Deus. A confirmação desse tipo de maldição familiar pode ser feita através do levantamento de acidentes recorrentes, suicídios, mortes prematuras ou violentas na família, doenças graves e incuráveis e todas as formas de prejuízo material. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Além de frequentar prostíbulos e ter amantes, bem como um ou mais filhos fora do casamento, considera-se promiscuidade qualquer relacionamento íntimo sem aliança matrimonial, e dá na mesma a pessoa morar junto há 20 anos ou ter saído só uma noite com alguém. Esse tipo de maldição vai se refletir nos herdeiros através de sérios problemas emocionais, lares destruídos, infidelidade, violência doméstica, ocorrência de homossexualidade entre os descendentes e etc. Com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, fartem-se disso seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Tanto o viciado quanto o comerciante que lucra com jogos de azar, pornografia, bebidas, cigarros e etc., destruindo vidas e lares,
estão igualmente amaldiçoando as terceiras e quartas gerações, que vão desenvolver os mesmos vícios ou nascer com as doenças provocadas por esses vícios. Você já questionou por que algumas crianças nascem com sérios problemas de saúde? Pois fique sabendo que a permissão foi dada por algum antepassado e que a reincidência de problemas congênitos, morte prematura, aborto espontâneo e etc. em uma mesma família é tudo indício de maldição hereditária e não da vontade de Deus. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo hajam adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Cabe dizer que considera-se feitiçaria tanto aquelas inocentes simpatias de virada de ano quanto as rezas das benzedeiras, podendo gerar herança de problemas mentais como esquizofrenia, autismo, depressão, Parkinson, Alzheimer, pânico, toque, TDAH e por aí vai. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, nenhum som emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Na dimensão física, a maldição da idolatria gera problemas como surdez, cegueira, mudez, paralisia, igual ao ídolo, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, tem um corpo e não interage com ninguém. Mas no nível comportamental, a maldição da idolatria resulta em solidão, dificuldade de autoexpressão, gente que não consegue se encaixar, não estuda, não trabalha, não se interessa por nada, pessoas que vivem apartadas da sociedade sem qualquer explicação. Se a gente parar para pensar, vai perceber que a idolatria é a raiz de todas as outras maldições, porque tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Aparência pessoal, relacionamentos, bens materiais, usos e costumes, tudo o que a gente coloca acima de Deus é idolatria. A boa notícia é que a maldição hereditária pode ser rompida com a confissão dos atos dos antepassados, os quais a gente piorou, como no caso da idolatria e feitiçaria que eu também pratiquei, queimando incenso para anjo e fazendo leitura de tarô. Enfim, a má notícia é que quando a gente tem antepassados vivos e não convertidos, eles continuam produzindo legado amaldiçoado, praticando idolatria ou feitiçaria, cultivando vícios, vivendo em promiscuidade e talvez até derramando sangue inocente. Portanto, é preciso fazer como Jó, que consagrava seus filhos a Deus de tempos em tempos, purificando-os até dos pecados que eles cometeram sem querer. O que significa criar o hábito de renunciar às maldições, porque cada vez que uma avó devota acende uma vela no altar de casa, sem saber ela está gerando uma maldição na vida dos netos. Assista a esses 2 vídeos sobre heranças espirituais na playlist do Silk, lá no canal da pastora Tânia Teresa, para aprender a identificar e a renunciar aos legados espirituais. E leia a Bíblia, porque não tem como se proteger dessas coisas sem estar com a palavra de Deus gravada com fogo no coração da gente.